Salve galera, mais um vídeo aqui no canal e o assunto hoje não poderia ser diferente, né? Vamos falar sobre a entrevista do Ciro Gomes no Jornal Nacional. Sim, foi uma entrevista. Era para ser uma sabatina, mas sabatina é quando apertam um candidato, né? Eu vou falar sobre isso depois. Então, foi uma entrevista que ele estava totalmente à vontade. E também vou pincelar alguns pontos, mas não do jeito que a galera tá fazendo, viu? A galera tá pegando algum ponto e batendo em cima, desmentindo e tal. Claro que isso também vai rolar. Agora, eu vou fazer uma análise política para você saber como é que o Ciro está idealizando a campanha dele, da onde ele acha que ele vai arrancar os votos, e o que ele está querendo fazer para subir nas pesquisas. O que ele está querendo fazer não, o que ele está fazendo para tentar alavancar nas pesquisas, né? Vou tentar jogar para cá. Vamos lá, aqui é tudo na raça. Vamos lá, começar então a análise. Primeiramente, o Ciro Gomes, ele é um cara totalmente articulado, ninguém duvida disso, né? Um cara que ele fala bem, mas não significa que ele fala boas coisas, entendeu? Ele fala bem, mas o que sai da boca dele, dificilmente alguém consegue compreender, principalmente quando ele está tentando te enrolar, tá? O Ciro Gomes, ele foi no Jornal Nacional para te enrolar. E o Bonner e a Renata, obviamente, não era para deixar isso, mas não sei se eles foram enrolados pelo Ciro, ou não sei se eles foram coniventes, né? Falando, o Ciro parece estar falando algo coerente, ou acreditam na proposta do Ciro, talvez seja o candidato deles, né? e o Ciro tomou conta do programa. Ele fez o que ele quis, ele enrolou muita gente, falou várias palavras difíceis, ele começou a falar programas que ele não falava como ia fazer, ou como é que ele ia realizar. Ele simplesmente só saía falando, porque essa é a qualidade do Ciro. Ele fala alto, fala grosso, fala com autoridade. É um cara que sabe bater a postura, linguagem corporal, que parece que ele está falando algo concreto para te convencer. E convence, geralmente ele convence. Não é à toa que ele é um político há quantos anos? Né? Tá aí quase mais de 40 anos sendo político. E o problema para mim, primeiro, da entrevista, é que não era para ser uma entrevista, era para ser uma sabatina. Tá? Assim como foi com o Bolsonaro, que deveriam ter apertado mais, inclusive, mas Bolsonaro talvez levantaria e ia embora. Tá? Se você chegasse para ele e falasse rachadinha, talvez ele levantaria e ia embora. Mas apertaram bem ele falando sobre a pandemia e tal. Espero hoje, vai ser hoje, a entrevista do Lula, espero que vão apertar o Lula, né, falando dos crimes cometidos, e o Ciro. O Ciro não tem crime, Pedro, por isso que não apertaram ele. Não, você tem que apertar que seja as denúncias de crime, para ele se defender ao vivo, e nós analisarmos a resposta dele, ver se gagueja, ver se escorrega, ver como é que ele é. Por quê? O Ciro estava passando no Jornal Nacional a imagem que ele não é, tá? Ele estava passando a imagem de um rapaz comedido, um rapaz educado, né? O cara, eu estou aqui, sou jovem, sou educado, sou um cara moderno. Não existe isso. Esse Ciro não existe. Esse Ciro é João Santana, o marqueteiro que foi preso no Mensalão, que hoje é o marqueteiro do Ciro Gomes na campanha dele, tá? Tá fazendo um excelente trabalho se você falar em marketing, mas com certeza tá roubando pelo menos 30% desse fundo partidário aí, tá sumindo, né? Tá sumindo. Mas vamos lá. O Ciro Gomes é um cara que pagou de comedido, pagou de banho-morado, pagou de santo. Não. O papel da Renata e do Bonner eram falar perguntas que aguçassem o Ciro para ele mostrar a verdadeira face dele para o povo brasileiro. Porque um Ciro maquiado, a gente não consegue votar no Ciro maquiado. Né? Você apertou um pouco o Bolsonaro na passada, ele já falou, você está me estimulando a ser ditador, tá ok? Entendeu? E esse daí é a essência do cara. Espero que apertem o Lula e ele também vai gaguejar, vai falar besteira, vai falar as coisas. E o Ciro Gomes, você era para pelo menos ter perguntado, e aí Ciro, e aquele lance da Grendene aí? Quem sabe, procura aí no Google depois do vídeo, tá? Grendene, é aquela marca lá, isso. Grendene, Ciro Gomes Grendene. Ou então chegar, por exemplo, e fala, ô Ciro, e as obras da Copa, né, em 2014, superfaturaram estádios por todo o Brasil, isso é notório. Todo o Brasil superfaturou estádio, tá? Todo mundo. A gente é brasileiro, a gente sabe que obra pública, ainda mais na magnitude da Copa do Mundo, superfaturou. O Ceará é no Brasil, Ciro. Inclusive, o senhor foi denunciado pelo Ministério Público justamente por superfaturamento nas obras do Castelão, que é o estádio do Ceará lá, né? Ou do Fortaleza, não brigue comigo, tá? Eu tô falando estado do Ceará, do estado do Ceará. E aí,
para ele se defender, entendeu? Ele tem que ter o direito de se defender, quer dizer, nós temos que ver ele se defendendo, para o brasileiro saber que não está votando em nenhum santo, porque onde tem fumaça, tem fogo, geralmente, né? Então, se não tiver fogo, que ele se defenda, que ele apresente provas, mas nada disso é feito, ele nunca apresenta prova. Nesse país, mas Pedro, esse processo não andou para frente, é a prova da inocência dele. Isso daí quem fala é o cirista, né? Então, tenho uma notícia para lhe dar. Recentemente agora, o processo do Aécio não foi para frente. Sabe o Aécio Neves, que o cirista odeia o Aécio Neves, com certeza. Tá aí, o processo dele não foi para frente. Significa que o Aécio é inocente? Não, esse país é uma piada. As investigações não vão para frente, não é porque o cara é inocente. É porque não deixam investigar, é por falta de prova. Ainda mais depois do que foi feito pela Lava Jato, tá? A Lava Jato acabaram com a Lava Jato, deram as mãos, todos os partidos de todos os governos deram as mãos e falaram, temos que acabar com a Lava Jato. E a Lava Jato foi acabada, Mas isso aí é assunto para outro governo. Político nenhum está sendo preso no Brasil. Por que o Ciro seria diferente, né? Agora, essas perguntas que aguçariam o Ciro real, ali de frente para as câmeras, ao vivo, em horário nobre na TV, não foram feitas. Não foram feitas. Aí vai de cada um de vocês que não foram feitas porque o Ciro conseguiu enrolar o Bonner, porque eu acredito na idoneidade do Bonner, é isso que você acredita? Beleza. Mas quem sabe o Bonner e a Renata não vão deixar baixo, vão levantar só a bola do Ciro para ele cortar, porque para mim foi isso que foi feito, tá? O Ciro Gomes ficou sendo a bola levantada, perguntas chatas, repetitivas, e acabaram sendo poucas perguntas justamente porque ficaram insistindo em temas que não tem a mínima relevância para o povo brasileiro. Tá? Aí, agora eu vou falar qual é a estratégia do Ciro. A estratégia do Ciro é, como ele sabe que ele é um cara eloquente, que é um cara que fala bem, é um cara que tem um tom de voz bem, sabe ter a postura, linguagem corporal, isso aqui, tá, gente? Tô dando uma de coach pra vocês. Linguagem corporal. Quando você fala algo, se você fala assim, você tem a certeza do que você tá falando. E o interlocutor dificilmente vai né, falar, pô, esse cara não tá errado. Agora, se você fala assim, gente, eu sou aqui o Pedro Francês, eu sou um cara que eu tenho meus diplomas falam por si só, você provavelmente também não levaria a sério. Então, tem que ser um cara que fala bem, tenha eloquência e, principalmente, tenha a sabedoria, né? O que o Ciro... o que eu posso afirmar para você é que o Ciro, ele tem uma introdução à sabedoria, tá? Ele é economista, assim como a Dilma, só que ele prestou atenção nas aulas de economia. Significa que ele é um bom economista? Não. Eu disse que ele prestou atenção. Então ele sabe divergir sobre o tema. Ele sabe divagar sobre o tema. Ele sabe falar, explanar sobre o tema. Mas quando você pede para ele aprofundar, aí vem as raízes dele nacionais socialistas, tá? Vem as raízes deles desenvolvimentistas que tiram o tema liberal e cagam toda uma boa ideia, parecendo que é uma ideia liberal ou parecendo que ele acabou de inventar a roda na sua frente. Vou dar um exemplo. O Ciro Gomes falou na entrevista ontem no Jornal Nacional, eu me recuso a chamar sabatina, tá? Porque não foi apertado, tá? O Ciro Gomes falou na entrevista um programa de Milton Friedman. A renda mínima que ele fica falando exaustivamente, é um programa liberal. Agora, se ele fala que é um programa liberal, se ele fala a verdade, né, que ele está querendo implementar um programa liberal no país, todo mundo que vota nele vai ficar puto. Tá? Milton Friedman chamava esse programa, fazendo a tradução livre aqui, seria um imposto de renda negativo, né? Tô de cabeça aqui, tá? Não tô escrito nada, não tem roteiro aqui, vocês sabem como é que funciona comigo. Se eu não me engano, a tradução que eu tô fazendo aqui é um imposto de renda negativo. Milton Friedman, ele pegava, e na ideia dele era o seguinte, você pegava o imposto de renda de cada cidadão, você via os cidadãos que estavam passando perrengue, tá? Os cidadãos que declaravam pouquíssimo, que não tinham o suficiente para viver, e inteirava para ele ter o suficiente para viver, entende? Para viver dignamente, ao menos, né? Como se fosse uma renda só para quem precisa. E esse dinheiro sairia de diversos lugares, né? Da onde o Estado achasse melhor realocar. Aí você pensa, pô, Pedro, liberal tá falando de Estado? É o Estado mínimo, né? O Estado mínimo, ele não é um Estado inexistente, né? Tem o anarcocapitalismo, tem o liberalismo, tá? E o libertarianismo. São coisas diferentes que
não vou explicar aqui por causa do tempo do vídeo. Mas tem o liberal, ele acredita no estado mínimo, ou seja, ele existe e está lá para intervir em pequenas coisas. Pessoas com fome sem o que comer podem ser pequenas coisas, você não acha? Para ter uma intervenção, né? Então, esse programa, Milton Friedman falava, temos que pegar de outros lugares e jogar justamente nas pessoas que estão precisando. Os problemas são que o Ciro Gomes pegou essa ideia, ele não fala de onde vem o dinheiro, não fala de onde vai vir o dinheiro, qual é o plano, ele só fala que ele vai implementar. Como vai ser implementado, fiscalizado, como vai ser tudo, ele não fala. Isso daí já é um problemaço. Ele fala que vai ter no plano de governo, mas nunca tem, tá? Ele não é candidato pela primeira vez, nunca tem a explicação, nunca tem. Tá? E dá um poder dele para fazer isso, isso vai gerar uma inflação do cacete, principalmente se ele que gosta do INSS de imprimir dinheiro, porque o INSS é uma pirâmide, né? É uma pirâmide, um marketing multinível que o Estado é autorizado a fazer. Isso daí tá errado pra caramba. Se você der esse poder pro Ciro Gomes, cara, a gente tá ferrado. Tá? Isso vai ser inflação, vai ser o cacete. E segundo que também tem um contexto de onde o Milton Friedman tá, né? Milton Friedman é um economista que está num país onde, se você sonegar o imposto de renda ou der informações falsas no imposto de renda, você pode ser Al Capone, meu amigo. Você pode ser o cara mais poderoso do país inteiro, que você vai preso. Aqui, você pode roubar, você pode matar, você literalmente pode matar. Não tinha uma deputada lá, Flor de Lis, ela matou e ficou um maior tempão com o mandato dela, votando coisas importantes para o país, tá lá, assassina, votando coisas importantes para o país. Aqui você pode fazer tudo isso. Quiçá só negar o imposto de renda. Então tem que mudar muita coisa para a gente começar a aplicar o renda mínima aqui nesse país, tá? Tem que mudar muita coisa. Inclusive, Bolsa Família foi inspirada no programa Renda Mínima, tá? Eu tô dando uns plot twist assim para vocês tomarem esse soco da vida e vocês darem uma pesquisadinha. Você pensa, pô, Bolsa Família é um programa liberal? A base dele, sim, mas ele foi totalmente deturpado. Foi totalmente deturpado para causas eleitoreiras, né? O Bolsa Família, ele não quer ajudar ninguém a sair da situação de pobreza. Ele quer manter as pessoas na pobreza, justamente para essas pessoas serem subservientes a quem lhes paga, né? Que é o governo. Então, o foco de um renda mínima é justamente te alavancar para você, na próxima vez, não precisar do programa. Isso é que é o bonito. Não é você ficar para sempre no programa. Você está 30 anos no programa, você nunca se mexeu, você não conseguiu ascender sua classe social. Isso daí é um problema gravíssimo para o Estado. E é isso basicamente que o Ciro Gomes está propondo para a gente no país. Quando ele fala, vou fazer, vou botar, é um salário mínimo para cada um, sei lá o que ele vai fazer, quanto vai ser, meio salário para cada um. Vou tirar do INSS, o INSS já está quebrado, meu filho. O INSS está quebrado, as próximas gerações estão ferradas. Quem aí recebe INSS altíssimo, pô, vocês estão ferrados pra caramba, vocês estão ferrados. Falta quanto? 15, 20 anos para se aposentar? Você está ferrado, irmão. Você está ferrado. Pode começar a contribuir com uma previdência privada de apoio, viu? Tô te avisando. Mas vamos lá, voltando. O Ciro, ele tem essas propostas, essa eloquência dele, faz com que você pense que ele é um cara preparado. Só que ele é um cara que tem ideias totalmente nacionalistas, de uma maneira pejorativa, tá falando? Para mim, tudo é pejorativo, mas eu tô falando pro grande público, então o nacionalismo, de uma maneira pejorativa, é justamente você sair atropelando tudo e qualquer regra de economia, toda e qualquer regra matemática, toda e qualquer regra, ponto, em prol da governabilidade. E o Ciro é um cara que faria isso. Ele estava lá no debate também falando, por exemplo, que é um cara totalmente aberto a diálogo, que ele é um cara totalmente, tá isolado na eleição por quê? Pô, ele tá isolado justamente porque ele não quer se misturar com os outros. Pera lá, né? Pera lá. Se o Lula passasse uma ligação para ele falando assim, quero ser seu vice, ele aceitava. Por tudo que ele já tá falando do Lula aí. Quero ser seu vice, ele aceitava, porque o sonho dele é ser presidente da República. Isso daí tá nítido, tá claro. Tá? Ele abraça o diabo para ser o presidente da República. Como tá pegando o marqueteiro do PT que foi preso na época do mensalão, né? E não só aqui cometidos crimes no país, viu? Cometidos crimes em toda a América Latina.
O cara não pegou dinheiro daqui, pegou dinheiro de tudo aí, o cara sabe lavar um dinheirinho fazendo marketing fácil. E se você acredita que o cara teve a redenção dele e agora está trabalhando sério, aí é com você, né? Eu sou brasileiro, a gente já sabe como é que funciona. Eu meto pau em todos os políticos, por exemplo. Eu não tenho preferido e não tem que ter, não. Não tem que ter. Agora, você pega o Ciro. Chegou lá, voltando. Enrolou você, enrolou o Brasil inteiro, enrolou o Bonner, enrolou a Renata. Saiu falando um monte de coisa difícil. Ele fala coisas sem sentido. O Ciro Real, quando ele é apertado, quando ele... que não aconteceu, quando ele é apertado, ele fala coisas do tipo... Peraí, deixa eu pegar aqui a peruquinha aqui. Ele fala coisas do tipo... Isso era pra ser uma careca, tá, gente? Ele fala coisas do tipo: repare bem, ilustríssimo, excretíssimo William Bonner. Se você pegar 250 milhões taxando os mais ricos de 20% em 20%, você pega 250 milhões tirando da pobreza e apertando a classe média golpista e classista, você consegue pegar 350 gramas de presunto, batendo liquidificado com juros e dividendos, com a tecnologia bitcoinizada que vem de Marte até Sobral no Ceará. E quem levou? Fui eu, porque eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar. Se você for hoje para Ceará, Ceará é uma Suíça. Olha só, imagens ao vivo aqui, por exemplo, de Sobral no Ceará. Imagens ao vivo. Imagens ao vivo agora de Fortaleza. Imagens ao vivo. E se você pegar, isso aí é tudo uma mentira. É uma mentira. E vai tratar Romero Jucá com essa conversinha sua mole aí, viu? Ciro Gomes é isso. Ele falou um monte de coisa. Não introduziu nada, né? O Ciro Gomes simplesmente saiu falando palavras de autoridade. Porque quem não conhece... Dow Jones, do nada ele mete um negócio assim. Quem não conhece juros e dividendos, o brasileiro médio olha assim e fala: realmente, se você elevar a taxa de juros e diminuir os dividendos do cartão de crédito, pô, eu falei nada com sentido. Nada que eu falei agora teve sentido. Agora falando do jeito do Ciro Gomes: se você elevar a taxa de juros e baixar os dividendos do cartão de crédito por mês, que é um assalto, a inflação está contida e o povo brasileiro vai ter o que comer. Pô, parece verdade, não parece? Então, eu só saí falando. É isso que ele faz. Ele sai falando, ele sai divagando, sai falando. Ele começa com um pano de verdade, né? Um pano de, olha, tem uma base aqui, por exemplo, a renda mínima. Quem falou a renda mínima? Os maiores economistas do mundo. Milton Friedman falou sobre a renda mínima. Mas não é do jeito que ele está falando. E ele também não bota o nome do cara, porque ele muda tudo. Isso vale para inflação, isso vale para teto de gastos, isso vale para tudo. O Ciro Gomes é um cara que, se assumir o poder, na minha opinião, o país vai entrar num déficit nunca visto na história desse país, tá? Parafraseando o Lula. Porque ele é um cara que não tá nem aí para teto de gastos. Bolsonaro estourou agora o teto, né? Inclusive o dólar disparou, todos os investidores internacionais ficaram, pô, não tá respeitando o teto, né? Pô, que é isso aí na época da votação do dólar? Pô, pera lá, né? Ele estourou o teto. Mas vou estourar para pagar programa social, vou estourar para... O Ciro Gomes vai estourar muito, mas não é pouco, não. O Ciro Gomes, eu acho que triplicaria o estouro do teto de gastos. Eu acho que nem teria teto. Ele aboliu... não tem teto. Acabou. Teto, vamos dobrar a meta, como diz a Dilma. Qual é o teto? É aqui? Vamos dobrar. Não existe teto, o dinheiro público, é meu. Né? O pior dele para mim é isso, é a empáfia do cara. E ele realmente está focando muito para tirar esses votos liberais que estão flutuando, porque o Bolsonaro, todo mundo já sabe que não é liberal, tá? O Lula não consegue voto liberal nenhum. O Ciro, falando enrolado, ele consegue. Triste isso, né? É triste, é a minha categoria, né? É a minha categoria, eu sou liberal clássico, tá? O Ciro, falando enrolado, para quem tem pouco ou nenhum conhecimento, consegue muito voto ali. Então ele consegue dar uma subida, dar uma guinadinha, tá?
também consegue voto da esquerda que está preocupada com a economia, porque querendo ou não, nós temos a inflação. Lula não é a melhor pessoa para gerir inflação, né, teto de gás, porque ele vai molhar a mão do Congresso inteiro, o nome é mensalão, o nome, né? Ele vai molhar a mão do Congresso inteiro para aprovar o que ele quiser, só que isso também gera inflação, isso também gera gastos, déficit, né? É o custo do Brasil, ele aumenta o custo do Brasil, ele bota o custo que a gente não calcula, mas está pagando, né, que é a corrupção, tá? O Ciro Gomes é a mesma coisa, tá? Isso daí eu posso te garantir, ele pega, em suma, para resumir, ele pega as piores qualidades do Bolsonaro, que é ser grosso, ser chulo, ser um babaca, ser um cuzão, tá? Ser um otário, empurrar jornalista, não responder pergunta, fala que vai embora, começa a espalhar fake news, do nada aponta para um cara no meio de uma multidão tentando incitar a violência no cara, tipo, esse daí é do Romero Jucá. Pô, você nem sabe, cara. O cara tava lá vendido, tava lá sozinho. Um monte de gente, pega ele, gritando, pega ele. O que você pega ele por quê? Não é pique-pega não, pô. E a justiça não faz nada sobre ele. Não é pique-pega, era pega ele, entendeu? Pega ele, prende ele chegou a falar. Só que o cara fez uma pergunta que ele não gostou. Bolsonaro recebeu uma pergunta que não gostou. Tchutchuca do Centrão é tapa no celular, é a mesma coisa. Ciro e Bolsonaro, nesse aspecto, são a mesma coisa. E o Lula... E o Ciro também tem as piores qualidades do Lula, que é não respeitar teto de gastos. É um cara que tentaria conter a inflação fazendo mais inflação. Tá? É um cara que não me assustaria nada, é até uma piada no meio que o Ciro é a favor de imprimir dinheiro. Né? É um cara que realmente assusta o cenário internacional, tá? Para quem não sabe. Ele realmente assusta, porque é um cara que não tem diálogo. Tá? As piores do Bolsonaro, lembra? Piores características do Bolsonaro. Não tem diálogo. Eu acho que ele é até mais fechado ao diálogo, se quiser saber. E ele pega as ideias do Lula que são totalmente tortas, que é amigo do meu amigo, é centrão fisiológico. Ele fala que não é, mas ele é um centrão fisiológico lá. Ele dialoga com a podridão do Congresso, sempre dialogou com a podridão do Congresso, só que a última palavra tem que ser a dele. Isso daí ninguém aceita, e se você der o poder para ele ter a última palavra, aí sim você vai ver alguém estimulada a ser ditador, tá? Porque, inclusive, o apelido dele no Ceará é Coroné, justamente por isso, né? Porque faz alusão aos coronéis que mandavam em tudo, regionalmente, até sem mandato, você não pode mexer com o cara, porque o cara manda, ele tem o poder político da região, mesmo sem mandato, entendeu? Esse é o Ciro Gomes, tá, gente? E procurem todos os escândalos que eu falei aí, da Grendene, o Ministério Público coçando ele pelos estádios da Copa, tá? Dão uma procurada. Pedro, lembrando, foi inocentado? Não foi inocentado, né? A investigação simplesmente para. Esse é o problema do Brasil. A investigação simplesmente para, tá? Isso aconteceu com Lula, aconteceu com Flávio Bolsonaro, das rachadinhas, com Aécio Neves, com Ciro Gomes, e não vai ser diferente, né? Então, prestem atenção nisso. Não existe santo concorrendo. Pelo contrário, são todos horríveis, tá? Não escolham entre o menos pior. Preste atenção no seu voto. Vote nulo. Eu não consigo. Eu tento desvirtuar o vídeo, mas vota nulo, por favor. Só vota nulo. É a melhor coisa que você vai fazer, tá? Vota nulo, que votar em Ciro Gomes para fazer voto útil, ou votar no Bolsonaro para fazer voto útil, ou votar no Lula para fazer voto útil, o nome já tá errado. Não é voto útil. Votar em 3 inúteis não é voto útil, pô. Se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta aí, vê o que você achou.